Eu vi esse vocabulário semana passada, por que que eu não consigo lembrar? Caraca, não é possível. Eu utilizei essa palavra alguns minutos atrás. O que que tá acontecendo comigo? Parece que eu não tenho vocabulário. Cara, eu já estudei isso aqui. Como é que pode? Hey, yo, business people, how are you doing? I hope you're doing great. I'm your teacher and host of our podcast channel, Bruno Aguiar. And welcome to Business Lingo Podcast, o podcast que te ensina Business English do básico ao avançado numa ordem cronológica, lógica, fácil e prática. Obviamente que todo episódio é importante, porém, eu quero que você dedique 100% da sua atenção para esse episódio. Porque, sendo bem sincero, esse episódio aqui pode salvar não só o seu inglês e a sua carreira, mas os seus estudos, a forma com que você aprende e a vida da sua família, se você passar esse conceito adiante. Vai por mim, isso aqui mudou a minha vida, mudou a minha carreira, mudou a forma com que eu penso, com que eu aprendo. E depois que eu descobri o que eu vou te ensinar aqui hoje, eu deixei de ser uma barata tonta nos estudos, no aprendizado, e aumentei drasticamente a minha produtividade, eficiência e memorização. É o método que eu tenho utilizado já há mais de 10 anos, há uma década. É o método que eu utilizo com os meus alunos, nos nossos cursos, nas nossas mentorias, e é o método que eu ensino a minha filha, que eu emprego com a minha filha, que eu acredito de todo o meu coração que vai mudar sua vida, a sua carreira e pode, consequentemente, se você passar à frente, mudar a vida dos seus filhos ou da sua família, pois eles vão aprender com muito mais eficiência, com muito mais produtividade, né? E vão, obviamente, melhorar a memorização e etc. Alright? Eu vi esse vocabulário semana passada, por que que eu não consigo lembrar? Caraca, não é possível. Eu utilizei essa palavra alguns minutos atrás. O que que tá acontecendo comigo? Parece que eu não tenho vocabulário. Cara, eu já estudei isso aqui. Como é que pode? Pois é, com certeza absoluta, você já passou por esse momento, né? Que você se pegou pensando, caracas, eu acabei de ver isso e não consigo utilizar, como eu posso ter esquecido? Parece que eu não lembro de nada, parece que eu não estudei. E assim, eu tenho uma má notícia para te dar. A má notícia é, você já esqueceu de fato, biologicamente, cientificamente falando, 90% do que você aprendeu na semana passada. E é verdade esse bilhete. E eu vou te provar isso no episódio de hoje. Mas a notícia boa é: isso é mais comum do que você imagina e acontece não só com você, como comigo e com todo mundo à sua volta, alright? A parte boa, ou a notícia boa, é que sim, existe a solução. Mas para que você entenda essa solução, né, para eu poder te explicar isso, eu vou fazer uma analogia entre o nosso cérebro e um hard disk. Hard disk é o HD, famoso HD aqui pra gente, ou que nós traduziríamos para um disco rígido de um computador, alright? Quando você cria um novo documento, uma nova foto, ou enfim, quando você coloca alguma coisa no seu computador, você abre uma pasta, né? Você abre um diretório e coloca lá o nome desse arquivo e deixa aquele arquivo ali, né? E, a não ser que você queira, aquele arquivo vai permanecer no local que você deixou ele, no local que você salvou ele, até que o HD queime ou pare de funcionar, certo? Se ele não parar de funcionar, ele vai ficar ali pro resto da eternidade, até encher essa memória, até encher esse HD, certo? E aí, se um dia enchê-lo, você vai acabar removendo algumas coisas, vai acabar apagando algumas coisas ou comprar um HD novo, tá legal? Agora, você não pode comprar um cérebro novo, né? Você não pode comprar um cérebro novo. Só que, olha só, o seu cérebro, o meu cérebro, é uma máquina inteligentíssima. Se eu não tive, assim, com toda a humildade possível, de todo o coração, para mim, ah, depois do corpo humano, né, como de forma geral, é a máquina mais maravilhosa do mundo. Por quê? Possui bilhões de neurônios, bilhões de conexões, né? A gente não consegue utilizá-lo de forma 100%, né, ou de forma full, vamos colocar assim, né? Porém, mesmo não conseguindo utilizar de forma full, ele é uma máquina inteligentíssima. O que acontece é, quando eu e você nós estudamos, os neurônios eles acabam se conectando. E quando os neurônios se conectam, nós criamos sinapses, alright?
E quanto mais você estuda, mais sinapses você cria, né? E por aí vai. Tô explicando de forma bem simplória aqui, tá? Até porque não sou um neurocientista, estudo muito sobre, leio muito sobre, já li diversos livros, os quais estão aqui atrás de mim, inclusive. Já fiz cursos sobre, porém vou explicar de forma simplória para que você consiga entender o que eu estou passando aqui, tá? Porque o nosso propósito aqui é ensinar numa ordem cronológica, lógica e fácil, né? Então, estou explicando aqui de forma bem simples para você. Então, quando nós estudamos, o nosso cérebro, os nossos neurônios, eles criam conexões chamadas sinapses, certo? E aí, conforme você vai estudando mais, vai criando mais sinapses, uma sinapse liga na outra, né? E você vai ligando, por exemplo, bom, a palavra employee significa funcionário, agora employer é empregador, né? E você vai conectando a contextos, a histórias, e aí você vai criando caminhos sinápticos, vamos por assim dizer, legal? Só que, com certeza absoluta, você provavelmente deve lembrar a fórmula de Bhaskara. Porque a fórmula de Bhaskara, né, era uma coisa que raiz quadrada de 2b ao quadrado menos AC, something like that, right? I don't remember correctly. But anyways, o que eu tô querendo colocar aqui para você é, com certeza absoluta, você não lembra das peculiaridades ou de memórias que você teve, né, ou que foram criadas quando você era mais jovem, ou há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, inclusive, né? Você vai, se você já assistiu, por exemplo, o filme Divertidamente, que em inglês chama Inside Out, você vai saber do que eu tô falando. Tem uma hora ali que a Riley, né, ela faz as memórias, ela tem ali as memórias do dia dela, e depois essas memórias elas são enviadas para memórias de longo prazo, né? E quando a Riley quer acessar ou reacessar essas memórias de longo prazo, a alegria, né, que é a emoção da alegria, ela vai, pega aquela emoção e manda de volta para a cabecinha da Riley para que ela lembre daquelas emoções, né? Daquela emoção de fato. Ou daquela memória, perdão. Agora, se por um acaso aquelas memórias ali de longo prazo não forem reutilizadas, elas serão jogadas num lixão, né? Que é inclusive onde a Riley, né, e o bonequinho imaginário da Riley caíram, né? Ficaram ali meio que num poço, né? Onde as pessoas ou as memórias que estão ali naquele poço acabam se desfazendo, né? Elas viram pó. Ou seja, esquece. Olha só que incrível que esse filme é, porque o filme ele representa a realidade do nosso cérebro. As memórias são apagadas do nosso cérebro de forma biológica, de forma natural. Por quê? Nós não podemos comprar um segundo cérebro como nós podemos comprar um HD. Quando o HD está lotado, você compra um segundo HD. Quando o cérebro está lotado, não tem essa. Então, o cérebro já regenera, ele se auto-apaga das memórias ou dos fatos ou dos vocabulários, das palavras que você não utiliza no seu dia a dia. Esse acontecimento tem um nome e é chamado de Tendo explicado então a diferença entre um HD e o nosso cérebro, e partindo do pressuposto que você já sabe que o nosso cérebro ele apaga coisas que nós não utilizamos, né? Imagina que você estudou então semana passada, você não utilizou esse estudo essa semana e, obviamente, você esqueceu. Este acontecimento tem um nome e é chamado de Forgetting Curve, ou curva do esquecimento. E esse estudo diz que não importa o que ou por quantas horas você estudou ou estuda, o seu cérebro esquecerá o que você aprendeu. Quer você queira, quer você não queira. A não ser que, eu vou dizer para você já o que você tem que fazer para que isso não é que não aconteça, mas que aconteça e você consiga driblar este acontecimento, ou forgetting curve, a curva do esquecimento, ok? Então, o que acaba acontecendo no nosso dia a dia é você estuda, você assiste uma aula, você escuta um podcast, você assiste um filme, né? Você faz aquilo, etc. Você faz um exercício, você faz uma prática, escuta uma coisinha aqui, uma coisinha lá. E acaba que esse mundaréu de coisas feitas, né? A gente acaba achando que isso é estudar. E não é. Isso não é estudar, isso é um jeito errado de você aprender, na verdade. Então, qual o jeito certo de estudar? Utilize, implemente o CAI,
é o ciclo do aprendizado efetivo. O que é o ciclo do aprendizado efetivo? O meu método, a matriz do meu método possui 3 pilares. Hoje eu vou falar aqui para você um desses pilares, que é o CAI, é o ciclo do aprendizado efetivo. O ciclo do aprendizado efetivo, ele possui 3 fases. A fase 1 é chamada de absorção, a fase 2 é chamada de prática e a fase 3 é chamada de revisão ou fixação. E aí o que acontece é, no seu dia a dia, você assiste um filme, escuta um podcast, faz exercício, faz isso, faz aquilo. Ou seja, você está só absorvendo coisa, né? Você só está na fase 1. Você só está na fase 1 do meu método, do nosso método, do ciclo do aprendizado afetivo. E aí, cadê a prática? Cadê você escrever? Cadê você colocar isso de fato no seu caderno, né? Cadê você escrever, tomar suas próprias conclusões de forma escrita, escrever um texto, né? E depois, o que ainda pior, né? Você vai para a próxima aula, você fez a sua tarefa, né? Só que você vai para a próxima aula sem fazer a revisão da última aula. E aí na próxima aula você quer lembrar tudo que você aprendeu na última aula, sendo que você já esqueceu 90%, de acordo com o que é dito na Forgetting Curve, na ciência da Forgetting Curve. Ou seja, você abre muitos ciclos, você absorve, você faz a primeira fase, mas você não pratica, você não revisa. Você abre, mas não pratica e não revisa, entendeu? Então, como eu devo usar o ciclo do aprendizado efetivo? Eu vou explicar para você cada uma das fases, tá? A captação, a fase 1, aqui é a captação, a absorção, é o momento que você recebe as informações, que você tem inputs, né? Através de textos, áudios, vídeos, etc. E já nesse momento você começa a fazer compreensão, levantar hipóteses sobre o que o conteúdo está te ensinando, vai ganhar vocabulários novos, etc. Mas a questão que o seu cérebro fará para você é: beleza, Brunão, eu captei muita coisa aqui, mas quando, como e onde vamos usar tudo isso aqui? Porque, ó, se isso aqui não for ser usado, bichão, daqui a um tempo eu tô apagando, vou jogar fora, porque não dá para eu encher de coisa aqui, tá legal? Eu preciso ter um pouquinho de espaço para pensar, para ser utilizado. A segunda fase do CAI é a chamada de prática ou síntese. Aqui é a hora de usar o que você absorveu. Lembra que você aprendeu que é importante que você abra o ciclo, né, e que você estude, alright? Agora, se você não praticar, né, se você não escrever, se você não fizer exercises, né, ou seja, estudar de forma ativa, escrever, falar, né, apresentar para alguém, de nada vai adiantar o que você estudou. E a fase 3 ainda é chamada de fixação ou retenção. Que aí eu sempre gosto de falar que aprender é melhorar a memória e trabalhar para não esquecer o que já se aprendeu. Então, aprender é aprender coisas novas, mas ao mesmo ponto, ou ao mesmo tempo, melhorar a memória e trabalhar para não esquecer o que já se aprendeu, né? E nessa fase, existem alguns métodos que você pode utilizar, como, por exemplo, o sistema de repetição espaçada, né? Tem alguns aplicativos, tipo o Anki, o Quizlet, que você pode utilizar, mas o que eu sempre falo para os meus alunos é, você tem que pensar, utilizar aquilo que você absorveu, que você praticou, mas de forma pensativa, pensando. E eu sempre falo para os meus alunos: escreva, tire suas conclusões, tire da sua cabeça o que você está pensando e coloque no caderno. Para que quando você for falar com alguém, você já ter experiência de ter utilizado isso no seu caderno, entendeu? Então você vai revisitar o conteúdo praticado, né? Em outras palavras, você vai escrever textos, o que estudou na semana passada, usar os vocabulários que aprendeu ontem, folhear seu caderno para trás, pegar 10 palavras que aprendeu no mês passado, escrever um parágrafo usando elas, né? Enfim, ensinar o que você aprendeu para outra pessoa, que é fantástico, por isso que eu sempre falo que professor aprende 2 vezes, né? Porque a gente aprende para ensinar e a gente aprende ensinando. Ou seja, para você melhorar sua memorização, para você melhorar o seu estudo, né? Para parar de se queixar com falta de vocabulário, etc. Você não tem que trabalhar hard, né? Ou você não tem que. Não é hard work a questão é smart work. Você tem que saber abrir o ciclo, mas fechar o ciclo. Captar, praticar, fixar, captar, praticar, fixar, captar, praticar, fixar. E com o tempo você vai fazendo isso, vai fazendo mais ciclos, mais ciclos, mais ciclos, mais ciclos, tá vendo? A gente começa a melhorar a nossa curva e aí a gente vai subindo o nosso nível. Olha só que incrível. Cara, a partir de agora, né?
tudo e qualquer coisa que você ver na internet, seja texto, vídeo, YouTube, áudio, podcast, etc. Basta você pegar o ciclo do aprendizado efetivo, essas 3 fases que eu acabei de falar para você: captar, ao absorver, praticar, fixar, revisar, e não tem segredo. Você vai ter um aprendizado muito mais produtivo, muito mais eficiente. E saiba que esta é a forma de estudar. Ou seja, se o seu filho, sua filha, se as pessoas que estão ao seu redor não estiverem fazendo isso, está errado. Você está consumindo coisas, sua cabeça está enchendo, mas não está lembrando. E isso vai continuar para todo sempre se você não fizer o que tem que ser feito. Seguir o ciclo do aprendizado efetivo, que é um dos pilares, um dos 3 pilares do meu método, ok? Agora posso te dar uma sugestão? Coloque o K em prática a maior quantidade de vezes possível, porque, poxa, as primeiras vezes que você seguir ele, você vai perceber que, né, vai ser um pouquinho difícil, né? É como você dirigir um carro, você vai pensar ali a primeira fase, segunda fase, terceira fase. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. E, obviamente, que conforme você for praticando, você vai começar a trocar a marcha sem pensar, né? Então é óbvio que depois de certo tempo, você não vai precisar mais falar as marchas, né, as fases, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Então pratique o Kai, né, utilize, coloque o Kai no seu dia a dia, no seu estudo, né, faça o Kai parte da sua vida daqui para frente, parte da família, da sua vida, dos seus filhos, do aprendizado dos seus filhos, para que eles aprendam ainda mais, na verdade aprendam de forma produtiva, de forma eficaz, né, e não fica que nem barata tonta aí, sem saber o que fazer, alright? Portanto, siga e repita o Kai as much as possible. Agora, se eu tivesse que resumir tudo isso aqui em uma sentença, é assim, ó. Você só não vai esquecer algo quando esse algo fizer parte da sua vida. That's it. Por quê? Se esse algo faz parte da sua vida, você está constantemente revisitando, revendo, revendo, tá vendo? E aí você tá fixando, entendeu? Você tá fixando, você tá pegando memórias antigas e reutilizando, pegando memórias antigas e revisitando. E é exatamente este método, né, este pilar, que faz parte dos 3 pilares do nosso método, do meu método, que eu utilizo nos nossos programas de Business English, né? Nós temos, então, cursos, né? Nós temos um curso de Business English, onde você aprende Business English do básico ao avançado, com o nosso time, com o nosso material, com a nossa plataforma, que é incrível, alright? De tempos em tempos, eu abro inscrições também para o intensivo Business English, né? Que a gente condensa todo esse conteúdo do nosso curso, né? De forma intensiva em um período curto, onde os alunos são instigados, incentivados a trocar mensagens, fazer vídeos, enfim, estudar de forma intensiva realmente, né? E fora isso, então, a gente também tem as nossas mentorias, né? Individuais, em grupo e etc. Assim como para entrevistas, né, entrevistas de emprego, viagens, apresentações, etc, né? Sem contar que nós temos também os nossos clubes, né, os clubes de conversation aí. Hoje nós temos o Beyond Business English, né, que é um clube voltado para quem tá, somente para quem está no intermediário e avançado, onde a gente aprende habilidades do futuro em inglês, que são as soft skills, né? Communication, collaboration, critical thinking, problem solving, tudo que você vai precisar colocar de fato em prática no seu dia a dia, só que você vai aprender isso num ambiente harmônico, né? Com pessoas friendly, né? Amigáveis, and empathetic e simpáticas, né? Empáticas, na verdade. Inclusive temos diversos exemplos, né? Enfim, diversas testimonials, né? Pessoas falando sobre as suas experiências nos nossos clubes e dos nossos cursos. Então, se você quiser acelerar ainda mais o seu aprendizado, please contact me no Instagram @teacherbrunoaguiar, @teacherbrunoaguiar, né? Ou me mande aqui uma mensagem no YouTube, no Spotify. E, of course, não deixe de deixar o seu like, né? E inscrever aqui no nosso canal. Para que você saiba, então, né, das novidades, dos cursos, das aberturas de matrículas e etc. que virão por aí, alright? Espero do fundo do coração que você implemente o Kai na sua vida, na vida de sua família, na vida dos seus filhos. Utilize o ciclo do aprendizado efetivo, que é efetivo, é que mudou o meu aprendizado, mudou o aprendizado dos meus alunos, né? Faz eles ficarem ainda mais eficientes, aprenderem ainda mais, desde que, obviamente, eles coloquem em prática tudo que aprendem, né? E, poxa, I'm super excited. I'm looking forward to our next podcast episode, okay? So, thank you very much. Super appreciate your attention. And I'll see you in the next episode.